Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal. Meu nome é Antônio Kuzikoski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. No vídeo de hoje, vou comentar uma decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em grau de apelação, reconhecendo a nulidade numa questão do concurso público da Polícia Federal, cargo delegado. Decisões como esta devem ser publicizadas. Se você por acaso tem alguma ação judicial discutindo alguma questão de algum concurso público, tenha paciência, dê tempo ao tempo, pode ser que num determinado momento o Poder Judiciário reconheça a nulidade dessa questão e te assegure o direito de retornar ao concurso público. É aquilo que eu sempre digo, né? Enquanto há vida, há esperança. Eu vou te falar qual foi a questão do concurso público da Polícia Federal, vou te dar o número do processo, vou te dar todas as informações. Antes de eu te mostrar a questão, peço apenas uma gentileza, né? Se inscreva no canal, te convido a fazer isso, assim você também assegura vídeos de direito constitucional, concurso público, exame de ordem, toda semana. A questão anulada foi esta daqui, e eu já vou também falar sobre as consequências dessa anulação. Caso haja fundado receio de que no curso da lide uma parte cause ao direito do réu lesão grave e de difícil reparação, o juiz poderá determinar medida provisória que julgue adequada. Se você estuda direito processual, você deve ter olhado essa questão e se perguntado, tá, mas qual é o erro dela? Pois bem, não há erro nela. Só que houve um erro na veiculação do gabarito. Porque num primeiro momento, olha que interessante, essa questão foi dada como certa, e estava certa. Contudo, o gabarito foi alterado para errado, por não ter mencionado o item, o requisito indispensável do fumus boniuris para a concessão das tutelas provisórias. A banca se pronunciou da seguinte maneira, aqui na alteração. A afirmação feita no item está errada, por não mencionar o requisito indispensável do fumus boniuris para a concessão das tutelas provisórias. Mas aí, alguns candidatos procuraram o Poder Judiciário dizendo o seguinte, mas a questão não queria saber quais eram os requisitos. Não tem absolutamente nenhuma conexão entre a questão e essa resposta após o recurso dado pela banca. A questão apenas queria saber, caso haja fundado receio de que no curso da lide uma parte cause o direito do réu lesão grave de difícil reparação, o juiz poderá determinar medida provisória que julgue adequada? Sim, claro que sim. Apesar de não estar isso claramente previsto no Código de Processo Civil atual, há jurisprudência atual reconhecendo que sim, o Poder Judiciário pode fazer isso. Então, essa alteração do gabarito de correto para errado gerou uma nulidade que acabou prejudicando aqueles candidatos que sabiam a matéria. Pois bem, esses candidatos foram até o Poder Judiciário e já conseguiram decisão no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em sentido favorável, uma decisão anulando esta questão. Veja que interessante. Se você entende de processo, o processo já tramitou em primeiro grau, teve uma sentença, a parte prejudicada acabou recorrendo e o Tribunal Regional Federal analisou o mérito da questão já num grau de apelação. E ao fazê-lo, reconhecendo a nulidade da questão, acabou atribuindo o ponto para o candidato. Antônio, qual foi a ação? A ação foi esta daqui. Tá aí o número para você procurar no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Eu, obviamente, fiz uns recortes aqui na decisão para não ficar a coisa tão chata, mas na decisão consta realmente a questão que eu havia apontado. Caso haja fundado receio de que no curso da lide uma parte cause o direito do réu lesão grave de difícil reparação, o juízo poderá determinar medida provisória que julgue adequada. Após as razões iniciais do autor e a, obviamente, defesa da banca, o tribunal decidiu da seguinte maneira. Segundo a banca examinadora, a referida questão estaria errada por não mencionar o requisito indispensável do fumus boniuris para a concessão das tutelas provisórias. De ver-se, porém, que o fumus boniuris, no caso, reside justamente na presença de fundado receio de que no curso da lide uma parte cause lesão grave ao direito da outra, afinando-se assim com a norma legal em referência. Sendo assim, verifica-se que a assertiva encontra-se correta e não incorreta como indicado pelo gabarito definitivo da banca examinadora, razão pela qual o autor, ora apelante, faz jus à pontuação pretendida. Então, o autor aqui da ação ganhou o ponto. Veja, de novo, se você tem ações no Poder Judiciário discutindo nulidade de questões, tenha
paciência. Há uma possibilidade sim de o Poder Judiciário acolher o seu pedido, como acolheu neste caso, reconhecendo ao candidato o direito ao ponto que lhe havia sido sonegado ante esta confusão no gabarito. Aí vem as perguntas. Antônio, eu não sou o autor da ação, não entrei com a ação e errei essa questão. Essa decisão vai me beneficiar? Não, não vai te beneficiar. No âmbito do Poder Judiciário, a anulação da questão vai incidir com efeito inter partes, é apenas para este candidato. Está muito claro, inclusive, no trecho final da decisão, nessa parte pelo menos, reconhecendo ao autor ora apelante à pontuação pretendida. Claro que nada impede de você entrar com a sua ação pretendendo a anulação desta questão. Beleza, Antônio, vou fazer isso hoje. Obrigatoriamente o Poder Judiciário tem que decidir? Olha, ainda não. Essa decisão é muito importante, por quê? Porque ela foi dada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no mérito de uma apelação. Mas essa decisão não é dotada do que chamamos de efeito vinculante. Isso quer dizer que um juiz de primeiro grau, ao analisar o seu pedido, não necessariamente deverá decidir igual está aqui, mas há uma chance muito grande de ele decidir. Afinal de contas, quer-se uma jurisprudência um tanto quanto estável. Se o TRF já anulou, não tem por que, convenhamos, né, o juiz de primeiro grau deixar de anular. Mas olha, não se surpreenda, se eventualmente você judicializar, pode ser que de largada você perca, mas tende a coisa a ir se acomodando para você ganhar no final, no mérito do processo. Antônio, mas esse concurso já está caminhando, esse concurso já está avançado. Como é que funciona para este candidato as fases que ele perdeu? Bom, isso é problema agora da administração pública. A administração pública vai ter que assegurar a este candidato todas as fases perdidas em condição de igualdade, garantindo inclusive prazo recursal, entrega de documento e tudo mais. Vamos torcer para que ele consiga fazer tudo isso a tempo de participar de curso de formação e assim por diante. Porque o problema acaba sendo o curso de formação, né? O curso de formação, ele envolve toda uma logística, um tempo, dinheiro para ser organizado, não faz muito sentido também forçar a administração pública a abrir um curso de formação específico para uma pessoa. Mas as fases intermediárias, essas seguramente ele pode fazer, ele tem o direito de fazer. Antônio, legal, show de bola. Tenho 32 questões para discutir no Poder Judiciário porque eu acho que elas estão imperfeitas. Tem que tomar cuidado, né? Eu tenho vídeos gravados neste sentido no canal, vou até deixar vinculados ao final deste para você. Poder Judiciário interfere o mínimo possível em questão de concurso público. Às vezes, uma questão não está 100% correta, mas o que faz dela uma questão errada é pouco para o Poder Judiciário meter a mão. Quando a gente começa a falar, por exemplo, em divergência de interpretação, o autor A falou uma coisa, o autor B falou outra, esqueça, isso não passa. Normalmente, o que passa no Poder Judiciário é cobrança fora do edital ou um erro insuperável como o desta questão. Um erro insuperável que pode ser também uma cobrança na contramão da Constituição, da lei ou mesmo de uma jurisprudência muito clara, dada, enfim, por algum tribunal. O desafio hoje, para a gente que advoga nessa área, é mostrar para o Poder Judiciário que justamente os candidatos entram com essas ações buscando um acolhimento à luz da exceção e não da regra, porque eu tenho visto também várias decisões do Poder Judiciário dizendo, não vou analisar isso aí é mérito, não cabe a mim substituir a banca e outras decisões que acabam sendo dadas. Mas, como eu já disse, enquanto há vida, há esperança. E se você tem uma questão que está errada, você deve sim procurar o seu direito. Fazendo isso, há uma chance real de você conseguir o que este candidato conseguiu neste processo. Parabéns para ele, tá legal? Muito bom, pessoal, este era o vídeo, espero que você tenha ficado informado, informada, manda para alguém que fez o concurso aí da Polícia Federal, pode ser que você esteja ajudando com isso alguém, e também você vai dar uma ajudinha pro canal, daí, né, a gente tá sofrendo aí para fazer o canal crescer, mas eu sou muito, muito grato a todas e a todos que acompanham os meus vídeos, tá legal? Grande abraço, tudo de bom, nos vemos por aí.